Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda, nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de setembro, para a gente trocar aquela ideia, aquela nossa resenha semanal. Antes de mais nada, para você que está chegando aí no canal, não esqueça de se inscrever para poder participar da nossa resenha, dar suas sugestões, dar suas opiniões, e você vai ser muito bem-vindo aqui no canal. E para você que já é inscrito, não esqueça de dar aquele joinha, né, o mais conhecido como like, para dar aquela força ao canal e para dar uma força ao nosso trabalho, para que outros vascaínos também acompanhem a gente. Bom, eu primeiro vou falar dessa pausa, né, da data FIFA, os jogos da seleção. E essa pausa foi muito benéfica para o Vasco. Aliás, está sendo muito benéfica para o Vasco, né? Que hoje ainda é dia 8 e o Vasco só joga dia 11. Então é uma boa oportunidade para a recuperação do Tietê, por exemplo, né? E para os jogadores recém-contratados na janela poderem melhorar fisicamente, né? Poderem adquirir aí ritmo, né? Muitos jogadores, aliás, a maioria deles, veio de um tempo parado, né, sem jogar, e muito importante então que eles treinem, né, esses 10 dias para que apurem a forma. Por exemplo, o caso do Barros, ele veio jogando, né, ele estava em forma, jogando sempre pelo América, mas ainda assim sentiu um pouco ao final dos jogos, né, ele sentiu cãibra, então uma oportunidade a ele para melhorar ainda mais fisicamente. Ele é um jovem. E os demais jogadores, aqueles que não estavam jogando principalmente, o Robert Renan, né, muito tempo sem jogar, o André Gomes pode melhorar também fisicamente, o Matheus França entrou no último jogo muito fora de forma, muito fora de ritmo, o Carlos Cuesta também uma oportunidade, enfim, o Thiago Mendes veio primeiro, mas também veio fora de forma, então foi uma parada assim, está sendo, né, aliás. Hoje ainda é dia 8, o Vasco vai treinar até o dia 10 para jogar dia 11, porque depois começa a maratona, né? Tem que aproveitar aí esses 10 dias, porque depois é uma maratona, e pior que ser uma maratona, são os adversários que o Vasco vai jogar. Né? Ele já começa no dia 11 pela Copa do Brasil, um jogo decisivo contra o Botafogo, lá no Newton Santos. Então é um jogo que os jogadores vão deixar tudo no campo. Vão ter que se esforçar ao máximo, 100%, para poder se classificar para as semifinais. Porque as semifinais têm uma premiação de quase R$ 10 milhões, que é muito importante aí para o Vasco. Logo depois, isso é na próxima quinta-feira. No domingo, o Vasco já joga com o Ceará, em São Januário. Esse jogo é fundamental para o Vasco. Primeiro que o Ceará tem 26 pontos, o Vasco tem 22. O Vasco vencendo já vai colar no Ceará e colar em alguns outros clubes que também têm 25 pontos, 24 pontos. Então o Vasco já fica no meio da tabela. Então é fundamental essa vitória sobre o Ceará, ainda mais jogando em São Januário. A minha única preocupação
é que o Vasco, quando tem que se arrebentar num jogo, né, tem que dar tudo, né, jogar o máximo, o Vasco no jogo seguinte não consegue, alguns jogadores não conseguem se recuperar fisicamente. E não conseguem, não é porque eles não queiram, não, eles não conseguem se recuperar. A esperança é que com os novos contratados, o Diniz tenha a oportunidade de fazer as substituições, né? Porque você tem jogadores mais jovens que foram contratados e podem entrar para suprir qualquer problema nos titulares. E vão ter que se esforçar muito no jogo contra o Botafogo. Então vão pegar o Ceará 3 dias depois e os jogadores têm que estar muito bem, porque é uma vitória fundamental para o Vasco ganhar do Ceará. Porque depois, no outro domingo, aí o Vasco tem uma semana, mas joga com o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, como todos sabem. Já na quarta-feira, o Vasco joga com o Bahia. Outro osso duro de roer o Bahia, em qualquer situação. E o Bahia é o quarto colocado do campeonato. E no sábado, o Vasco pega o Cruzeiro, que é o segundo colocado do campeonato. Então, essa sequência de jogos, Botafogo, um jogo decisivo, Ceará, que é o jogo menos difícil, né, teoricamente, depois é Flamengo, que é o líder do campeonato, o Bahia, que é o quarto colocado do campeonato, e o Cruzeiro, que é o vice-líder do campeonato. Só isso que o Vasco vai pegar, até o final do mês de setembro. Então são 16 dias e o Vasco vai jogar 5 vezes. Então, é jogo de 3 em 3 dias, jogos muito importantes, jogos decisivos, e jogos contra, a maioria dos jogos, contra clubes que estão lá em cima na tabela, brigando lá no A4. Então o Vasco tem que aproveitar o fato de jogar no Rio de Janeiro. É um jogo no Milton Santos, um jogo no Maracanã e 3 jogos em São Januário. Então vamos aproveitar São Januário. O Vasco em São Januário venceu Fortaleza, o Santos e o Sport. Mas já teve 2 derrotas inesperadas, né? Com o Bragantino, que o Vasco jogou muito bem, e contra o Corinthians, que o Vasco realmente estava cansado e jogou muito mal. Então foram 2 derrotas em São Januário em 5 jogos. Não é uma média boa. Então vamos esperar que essa sequência o Vasco consiga se recuperar e somar pontos. O Vasco precisa muito desses pontos. E hoje o Vasco está com 22 pontos. A primeira meta, querendo ou não, é o Vasco atingir os 46 pontos, né, para se livrar da zona de rebaixamento. Essa é a primeira meta. E vier depois é lucro. Mas a primeira meta é essa, né, se livrar do rebaixamento. E para se livrar do rebaixamento, em média, né, são 45, 46 pontos. Fazendo conta com 46 pontos, o Vasco precisa de 24 pontos para atingir esses 46. E 24 pontos são 8 vitórias. Então o Vasco falta jogar 17, com 17 jogos, o Vasco tem que conseguir 8 vitórias. Evidentemente que eu estou falando assim em matemática, mas é evidente que o Vasco pode empatar um jogo ou outro. Agora, basicamente, são 8 vitórias em 17 jogos. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E todos os clubes vão estar brigando, né, pela Sul-Americana, Libertadores, pelo título, pelo rebaixamento. O segundo turno vai ser muito complicado. Então o Vasco tem que aproveitar essa sequência no Rio de Janeiro e somar o maior número de pontos que puder. Porque depois, logo no início do mês de outubro, dia 1º logo, o Vasco pega o Palmeiras no Aliança. Então é outro jogo muito complicado também. Então o Vasco tem que aproveitar essa sequência aqui no Rio. Agora, a última, para finalizar, são aquelas dúvidas, né? É evidente que o torcedor do Vasco já sabe o time praticamente de cor, né? Então, é aquele time já básico que o Vasco apresenta aí na maioria dos seus jogos. Agora, a meu ver, existem 2 dúvidas. Primeiro, na zaga, né? Tá ali o Hugo Moura improvisado, tem o Lucas Freitas, né, que é a zaga que tá jogando, né, nos últimos jogos. Agora tem o Robert Renan, que foi contratado, né, está há algum tempo sem jogar, e que ele conseguiu nesses 10 dias, né, se vai conseguir, né, que nós temos ainda, hoje é dia 8, ainda pode treinar até o dia 10. Se ele vai conseguir se recuperar,
né? E a forma física pode ser que ele seja uma boa opção para entrar como titular nesse time do Vasco, né? Provavelmente no lugar do Hugo Moura, que está improvisado, né? Então essa é uma dúvida. Então são 3 jogadores: Hugo Moura improvisado, Lucas Freitas e o Robert Renan. O Robert Renan também é canhoto, assim como o Lucas Freitas. Será que isso vai impedir? Vai ter que jogar um ou outro, porque os dois são canhotos? Eu não acho isso um impedimento, um problema. Porque na maioria das outras equipes, os 2 zagueiros são destros. E jogam, um pela direita e outro pela esquerda. Acabou. E por que 2 jogadores canhotos não podem jogar, um pela direita e outro pela esquerda? Para mim isso não é problema. Agora o problema é a forma física do Robert Renan. Então essa é a primeira dúvida. E a outra dúvida é no meio do campo. O Barros, a meu ver, é uma unanimidade, né? Então é vaga garantida. E aí, como primeiro volante, volta o Hugo Moura, né? Se o Hugo Moura não jogar na zaga, ele forma o meio do campo. E o Tietê? Então você pode formar um meio campo com o Barros como primeiro volante e o Tietê como segundo volante. E o Coutinho, lógico. Ou então, a outra forma, o Hugo Moura como primeiro volante e o Barros segundo volante. Então, na realidade, a dúvida, né, é entre o Hugo Moura e o Tietê. O Hugo Moura vem jogando e o Tietê vem de contusão. Espero que ele tenha se recuperado. Então, a meu ver, essas são as 2 dúvidas: na zaga e no meio-campo. E você, torcedor? O que você acha? Qual é a sua opinião? Como é que o Vasco deve jogar, né? Qual é a sua zaga titular e qual é o seu meio-campo titular? Mande suas sugestões, mande suas opiniões e eu, na medida do possível, tento responder ao torcedor, esclarecer alguma coisa. Enfim, a gente está sempre trocando figurinha. Tá bom, amigo? Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até o próximo Acorda. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!